Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Cristiane, a professora de língua portuguesa. Nessa aula de hoje, vou falar um pouquinho sobre poema, figuras de linguagem, linguagem denotativa e conotativa para auxiliá-los na resolução da atividade da semana 4 de língua portuguesa. Na atividade, traz um poema, o poema A Onda, e algumas questões sobre esse poema. Sabemos que poema ele é um gênero textual, composto de versos. E o que seria versos? São cada linha poética do poema. Então, nós temos aqui a onda anda, aonde anda, a onda. Cada linha dessa aqui é um verso, é uma linha poética do poema. O agrupamento de versos, ele é chamado de estrofes. Nesse poema aqui não tem, mas vocês podem se deparar com poemas que vão ter os agrupamentos de versos, que são separados, Uma estrofe com a outra é separada, e tem ali esse agrupamento que é chamado de estrofe. Na primeira questão, traz o seguinte: o poema de Manuel Bandeira tematiza o movimento da onda, e todo ele, como forma, busca reforçar o conteúdo pelo emprego de recursos visuais e musicais. Que relação mantém o ritmo do poema com o movimento da onda? Então, nessa primeira questão, vocês vão analisar a estrutura, a forma como esse poema está escrito. Tá vendo que ele não está certinho? Que ele tem aqui uma diferença aqui na estrutura dele. Essa diferença, ela é proposital, ela tem uma intenção. A forma como ele está escrito aí tem uma intenção. E o que tem a ver essa forma como ele está escrito com o assunto do poema, que é onda? Aí vocês vão analisar aí e responder para mim. O que tem a ver com o movimento? Essa estrutura do poema com o movimento da onda. Na segunda questão, traz o seguinte: destaque do poema exemplos de aliteração, assonância e paranomásia. Nomes estranhos, né, gente? Então, aliteração, assonância e paranomásia são figuras de linguagem. Professora, o que são figuras de linguagem? Bora lá, vou explicar um pouquinho para que vocês possam resolver essa questão. Então, o que seriam as figuras de linguagem? É uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras em um sentido figurado, ou seja, um sentido diferente daquele que a gente usa geralmente. Então, para falar do sentido figurado, vocês precisam entender o que é linguagem denotativa e linguagem conotativa, para entender o que é esse sentido figurado. Então, para entender o que é linguagem denotativa e conotativa, eu trouxe esse exemplo para vocês. Imaginem a seguinte situação: o aluno chega na sala de aula com o pé sujo e eu pergunto para esse aluno o que aconteceu. E ele responde o seguinte para mim: professora, enfiei o pé na jaca. O que nós vamos entender? Que esse aluno pisou numa fruta, por isso está com o pé sujo. Então, nesse caso aqui, enfiei o pé na jaca, ele está no seu sentido real da palavra. Jaca aqui, nesse caso, é uma fruta e ele pisou nela. Então, a frase está no seu sentido real de acordo com o dicionário. Então, aqui nós temos o sentido denotativo, o sentido do dicionário. Agora, imagine a situação. Algum colega seus fizeram alguma besteira e está muito preocupado. Aí vocês perguntam para ele o que aconteceu e ele fala: ah, gente, eu enfiei o pé na jaca. Nesse caso aqui, eu enfiei o pé na jaca, não está no sentido de que ele pisou na fruta, não. Está no sentido de que ele fez alguma besteira. Então, ele enfiou o pé na jaca, fez besteira. Então, nesse sentido, ele não é o sentido real da palavra, ele não está no sentido denotativo, e sim no sentido figurado, no sentido conotativo. A palavra jaca aqui, ela assumiu um outro significado. Ela não está mais sendo usada como fruta, e sim como algum problema que aquela pessoa arrumou. Eu enfiei o pé na jaca, eu arrumei algum problema. Aqui nós temos outro exemplo. Imaginem a situação.
a mãe de vocês chega do serviço e vocês perguntam para ela: mãe, como é que foi no serviço? E ela responde: eu descasquei um abacaxi. Vocês acham que a mãe de suas ia estar no serviço descascando um abacaxi literalmente? Não, né? Essa expressão descasquei um abacaxi, ela pode ter usado para falar que resolveu um problema grande. Então, ela utilizou descasquei o abacaxi. Não no sentido real, não está no seu sentido denotativo. Porque descasquei o abacaxi está significando um problema que ela resolveu. Então, está no sentido conotativo, sentido figurado. Agora, imagine a situação. Vocês chegam em casa e o pai está fazendo um lanche para vocês. Vocês perguntam: pai, o que você está fazendo? Aí ele fala: descascando um abacaxi. Aí aqui, nessa situação, o abacaxi realmente está sendo utilizado no seu sentido real da palavra. Significa que ele está descascando uma fruta. Então, sentido denotativo, sentido real da palavra. Recapitulando, denotação é o emprego de palavra no seu sentido próprio, comum, habitual, preciso, aquele que consta nos dicionários. Então, aqui uma forma de vocês lembrar é só lembrar aqui do D de dicionário. Denotação, D de dicionário, sentido real da palavra. Agora, a conotação é o emprego de uma palavra tomada em um sentido figurado, que depende do contexto. Então, nós temos C de criatividade, sentido figurado. Aquela palavra não está no seu sentido real, ela assumiu um outro significado, que você vai entender de acordo com o contexto daquela situação, tá bom? O sentido denotativo, que é o sentido real das palavras, ele é bastante utilizado em textos de argumentação, textos que têm a finalidade de informar, igual uma notícia, uma reportagem. As palavras têm que estar no seu sentido real, porque não pode causar ambiguidade em quem está lendo aquela notícia. Já a conotação, que tem essa questão da criatividade, que a palavra assume um novo significado, nós podemos encontrar em músicas, em poemas, em propagandas. Podemos encontrar esse tipo de linguagem, que é mais criativa. Denotação, palavra com significação restrita. Palavra com sentido comum do dicionário e é usada de modo automatizado. É a linguagem comum que utilizamos. Já a conotação é uma palavra com significação ampla. Palavras cujos sentidos extrapolam o sentido comum. Palavra usada de modo criativo e ela é rica e expressiva. Por isso que ela é muito utilizada, em poemas, em gêneros literários. Agora, em relação às figuras de linguagem que a questão lá pedia, que era a literação, assonância e paranomásia. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas para que vocês possam responder a questão. A literação. A literação ela é uma figura de linguagem que vem trazer harmonia para o poema, vem trazer sonoridade para o poema. E a literação consiste na repetição de consoantes, como nesse exemplo aqui. A boiada seca, na enxurrada seca, na trovoada seca, na enxada seca, segue o seco sem sacar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é o ser sol, sem sacar que algum espinho seco secará, e a água que sacar será um tiro seco. Perceberam o tanto que as consoantes S e C foram repetidas nesse poema? Olha a quantidade. Então, aqui nós temos uma aliteração, que é usada para trazer sonoridade para o poema, trazer harmonia. Aqui outro exemplo. Penso que pena que seja pouco, só penso em pensamento, que pode me procurar de cá, de lá. Aqui, a consoante P é bastante repetida. Então, nós temos aqui a literação. Já a assonância, também nós temos repetição.
que também é utilizada para dar sonoridade, para trazer musicalidade ao poema, harmonia. Só que nesse caso é a repetição de vogais. Temos aqui o exemplo. Sou Ana da cama, da cana, fulana, bacana. Sou Ana de Amsterdã. Temos aqui a repetição da vogal A. Portanto, nós temos assonância aqui nesse exemplo. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Olha só a musicalidade que trouxe essa repetição das vogais. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Então, aqui nós temos a assonância trazendo essa harmonia para essa estrofe aí desse poema. Já a paronomásia, gente, é quando utilizamos palavras que elas têm a grafia parecida, têm o som parecido, mas o significado é outro, o significado é diferente. Então, nós temos aqui uma música que provavelmente é conhecida por vocês, né? Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Então, nós temos aqui palavras com a grafia parecida. Asa, brasa, bola, frajola, fim, mim, instante e falante. Então, nós temos aqui a presença da paronomásia. Outro exemplo. Acorda, Zé Lelé, rápido, acorda. E o Zé Lelé respondeu, pra quê? Eu não tô dormindo. Então, aqui perceba que tem a paronomásia na seguinte forma. O Cascão, né, tá pedindo a corda para ele jogar a corda. E como a palavra ela é parecida com o verbo acordar, então o Zé Lelé entendeu de outra forma, que estava pedindo para ele acordar, e não para ele jogar uma corda. Então, nós temos aqui a presença da paronomásia, né, com a grafia parecida, o som parecido, mas, né, palavras diferentes. Com isso, vocês vão analisar o poema lá do PET para poder responder a questão, destacando exemplos de aliteração, assonância e paronomásia nesse poema aqui, nesse pequeno poema. Espero que essa aula tenha ajudado um pouco vocês para resolver essas questões sobre o poema, sobre figura de linguagem, sobre denotação e conotação. Até a próxima aula!